Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. Essa seleção, então, deve ter ficado puta com você, né? Que na Copa você bateu pra caramba. Então, cara... Aquele lance da carne de ouro lá, que a gente bateu também aqui, falando pra caramba. Então, mas é outra que a internet não deixa explicar, né? O cara pegou só o tweet da... E que eu citei várias coisas, né? Sim, Não foi só a carne de várias ouro. coisas. Não foi só a carne de ouro. Eu falei que a... Você falava muito do envolto do atleta com relação a argentinos, né, na final. Pois é. Então, a Copa do Mundo foi complicada por vários aspectos, né? Eu assumi que eu tava torcendo pra Argentina, tinha acabado de passar uma eleição e tava puto com a eliminação do Brasil, como todo mundo. Tava puto com o Neymar não ter batido o pênalti, tava puto com todo mundo. Mas eu nunca falei que a culpa foi do Neymar. Sim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Até aparecer alguém falando, pô, cara, o Tite tinha falado que era pro Neymar antecipar a cobrança e ele bater, e ele que não quis. Enquanto não aparecer uma pessoa falando isso, pra mim a responsabilidade é do Tite. Claro. Tá? O Neymar poderia ter tido a iniciativa ali? Acho que poderia. Poderia. O Thiago, como capitão do time, poderia ter tido uma iniciativa ali de... Poderia. Mas no final das contas, a culpa é do treinador. A responsabilidade é do treinador. Então, pra mim, a minha indignação do Neymar não bater o pênalti é muito pouco em cima do Neymar. Ela é um pouco também, conforme eu te disse. Mas, a não ser que apareça alguém falando, não, cara, quem não quis bater foi ele. Eu duvido que esse alguém apareça, porque duvido que o Neymar não tenha se posicionado nesse duvido sentido. que o Neymar tenha se recusado a bater um pênalti. Duvido. Então, só que você não consegue responder isso na hora. Eu tive perto dessa seleção, muito perto, na cobertura de 2018. É a mesma seleção, cara. Poucas alterações ali. Os líderes são os mesmos e tal. E se você considerar 14, os 3 principais líderes são os mesmos. Thiago, Daniel e Neymar, tá? Mas eu vou deixar 14 pra lá, porque a comissão técnica é a mesma. Casimiro, tal. talvez. Não, 14 o Casimiro. 14 14 o Casimiro não tá, mas tá. agora ele é um dos, né? Sim. Aí junta ele, Marquinhos, né? Que passam a ser os outros, ok. Que esses já estão em 18. Então a seleção de 18, ela é muito parecida com a de 2022, inclusive nas suas lideranças e tal. E eu tava perto, eu me hospedei no mesmo hotel da seleção brasileira, em Sochi, lá na Rússia. Ficamos lá 30 dias com a seleção brasileira e tal. Eu vi o dia a dia da seleção brasileira. André, hoje você não tem muito acesso, tá? Você encontra os caras no treino, numa entrevista coletiva, os caras dão tudo aquele mesmo tipo de entrevista e eu tenho a impressão, a sensação, que o que falta, e o que faltou aí nessas últimas, é um pouco de... Não é concentração, mas também não sei se comprometimento é a palavra certa, mas falta um ingrediente aí que eu não vou conseguir te definir. Ficar puto, talvez. Que ele é... Dar resposta. Ele é o que diferencia o cara que vai ganhar a Copa do Mundo do que não vai ganhar. Ele é a seleção de 94 que o Dunga pegou o Romário pelo cangote e falou, nós vamos ficar aqui, nós vamos ganhar e nós vamos, nós vamos fechar aqui, que saiu todo mundo puto e nós vamos fechar aqui. E que se dedicaram ali, não vai sair, não vai... Pô, gente, o Romário fugia da concentração no dia a dia. Ele ficou trancado em 94, chegou voando na Copa do Mundo fisicamente, chegou... A seleção de 2002, os caras se abraçaram na família escolar, o Filipão tava pedindo demissão nas eliminatórias. Os caras, sabe, não nós vamos e vamos... Teve um comprometimento daqueles caras, sabe? Então, assim, a sensação que eu tenho é que precisa de um nível um pouco acima do que a gente tem conseguido entregar. Por quê? Bola, nós temos. Pô, o Casemiro é pior que algum volante do mundo? Não é. Não. O Alisson é pior que algum goleiro do mundo? Pode não ser muito melhor, mas também não é... Pô, o Neymar, o Richard... Cara, time nós temos. Bola nós temos. Técnico, eu acho o Tite um baita técnico. Tudo isso a gente tem. O que falta? No meu entendimento, falta esse ingrediente que eu não tô sabendo te definir. Mas é um ingrediente
O que o Messi teve, pô, de aquela Cara, gana, aquela... O que o Messi Tá teve, ligado? o que o Cristiano geralmente tem, o que a França teve lá no. Depois a gente vai ver no vídeo, no intervalo, que o Deschamps vai lá e sabe, tem aquele negócio que eu coloco muita comparação com a seleção de vôlei. Cara, como é que o Bernardinho manteve o Brasil competitivo durante tanto tempo? Sempre fora da zona de conforto, cara. Sempre extraindo do cara, sempre deixando o cara num nível de concentração. Aquela coisa e meio num nível- Muricy no São Paulo. Cara, é aquele negócio que É. eu não via e não vi na seleção. Uhum. Eu não via. E aí, eu cito lá alguns exemplos, eu falo, pô, cabelo pintado. O fato de você pintar o cabelo, cara, não é isso que vai te fazer ganhar o da Copa do Mundo, porque ganhou gente com cabelo pintado. Sim, sim. E perde gente com cabelo pintado. Mas na hora que você junta, pô, aí sai para o restaurante não sei da onde, aí junta com não sei o quê, aí junta com as dancinhas que já estão ensaiadas, aí junta... A sensação que eu tenho é que, cara, não tá, sabe, Foco 100%. A sensação é que, pô, nós fizemos uma puta eliminatória, estamos chegando aqui como favorito, é só a gente manter o que a gente tem. Galera, é isso. é só o que a gente... Ó, se a gente mantiver o que a gente fez até agora, tá lindo. Uhum. E eu não acho que seja. Uhum. E aí o tweet, Concordo. ele é... Ó, a Argentina agora, ela tinha acabado de se classificar, né, pra final. Pô, agora a Argentina, pra se concentrar pra final, vai meter uma carne de ouro, vai meter o cabeleireiro, vai meter... Evidente que foi uma provocação e foi e que não foi bem Mas recebido. sabe o que eu acho? Eu acho que... Mas por causa disso, só pra encerrar, Uhum. porque pra mim é uma conjunção, são vários Sim. fatores que ali me mostram que pouca. E eu não estou aqui falando, pelo amor de Deus, que eu sei que isso vai virar corte. Eu não estou falando que eles não queriam ganhar. Porque tem muita gente que fala, pô, não querer ganhar, todo mundo queria. Só que pra ser campeão de Copa do Mundo, cara, Precisa de um algo a mais. precisa de um algo a mais. Que eu acho que não. A única coisa que eu fico pensando assim é se até que ponto treinar a seleção, se a seleção não se tornou, por exemplo, a gente que gosta, uma franquia da NBA, que a gente vê o quê, por exemplo? Geralmente os jogadores maiores que os técnicos. Então. E aí não tem mais aquele cara, a figura do vai Bernardinho, pôr pra o dedo citar na outro cara exemplo, do que Neymar, vai tá meter o dedo ligado? na cara e vai falar, mano, é isso aí. Por isso que eu Entendeu? acho que o Tite, ele, pô, eu falei já várias vezes, pra mim é um dos maiores técnicos que eu vi, sem sacanagem. O Tite é um nível diferenciado, mas eu me decepcionei. Porque não teve, sabe, esse negócio de colocar os caras e não é colocar no lugar deles no sentido pejorativo, de, ó, Sim. fica aí que você... Não é isso. É de conseguir mostrar pros caras, cara, vocês vão ter que... eu vi que a Argentina, algumas seleções resolveram ficar, cara, em lugares muito mais simples que o do Brasil, mas muito mais, assim, os caras mais fechados e mais... O Brasil, cara, pô, a sensação que eu tinha, não é que não tinha união, não é isso, mas que não tinha aquele algo a mais, aquele Não, cara, brilho com todo respeito, os caras irem parte da seleção e comer lá, sabe assim... Então, É uma desconexão com a realidade e do eu falo o próprio seguinte, Brasil, não é tá pelo ligado? ouro, porque já falaram que o ouro não é tudo aquilo. Mas, porra, assim, o Ronaldo chamou os caras, etc e tal, pra comer, não sei o que. Pô, vamos lá. A Copa foi disputada num momento extremamente delicado pro Brasil economicamente. E aí os caras vão lá, eles sabem que vão ser filmados e cara, eles são milionários, eles podem comer o ano inteiro o que eles quiserem, podem comer a dieta da carne de ouro todo dia, se assim eles quiserem. Não é esse o problema, mas você fazer parte de uma propaganda ali como foi, aquela coisa toda durante a Copa do Mundo, que é um momento que você está conectado com o Brasil, porque é o país que te representa. A seleção é muito maior do que apenas um time de futebol que você vai torcer, mas é uma representação do nosso próprio país. E você, sabendo a realidade que você se encontra, você vai lá comer ouro na frente desse Brasil passando fome. Isso rompe Puta, a conexão. cara, desculpa, ali Não é? eu Então. falei, pô, vai se fuder. eu acho... Eu tô analisando aqui futebol, tá? Aham. Futebolisticamente falando, Uhum. que foi o que eu quis falar durante toda a Copa do Mundo, porque durante toda a Copa do Mundo eu não falei do posicionamento político. Aliás, eu parei de falar de política desde que Uhum. Você saiu do Twitter, né? saí do Excluiu, né? Twitter, mas já tinha parado. Uhum. Depois que aconteceram as eleições, que veio o resultado, eu fiz a minha Eu também parte. tô nessa, Na minha também parte era ter participado daquele momento. É, isso Eu aí. me senti na obrigação de Teve fazer muita parte daquele gente te elogiando aqui. Então, eu me senti na obrigação. Eu tive que fazer parte daquele momento. Uhum. E a TNT tinha restrições, e tem restrições,
A TNT está de olho, né? Uhum. Eles não proíbem, realmente não. Mas assim, ela está preocupada com a marca dela, né? Claro. E, então, assim, a gente teve várias conversas ao longo dos tempos, e em vários momentos eu exagerei. E eu admito isso, e em vários momentos eu exagerei. Mas, para analisar a Copa do Mundo, que muita gente fala, nossa, você. Eu em nenhum momento eu comparo com a política, com isso aqui, tá? Então, futebolisticamente falando, cara, custa um mês de dedicação de... Porque o que eu acho assim, eu vi um monte de gente falar, vários colegas meus, falando, pô, mas qual o problema? É a folga dele, é a folga... Pô, cara, na Copa, a folga... Pô, vamos manter alguma coisa aqui pra manter o... Sabe? Segue no olho, pô. Gente, É um mês de quase mas ele tem o direito de relaxar? Tem, claro que tem. Relaxa Todo no mundo hotel tem, mas... jogando dominó, velho. Sei lá, cara. Eu acho muito assim... Eu não vi, velho, a seleção de 94. Eu não vi a seleção de 2002. E esse é um dos Mesmo grandes... sem celular, né? Sem ser Mesmo sem celular, não vi. Eu estava lá nas duas. Uhum. 94 eu fui como torcedor e vi algumas coisas. Mas em 2002 eu fiz a Copa do Mundo inteira como repórter, cara. Eu estava lá. Era um grupo altamente comprometido. Então, assim, o comprometimento nível hard... Eu acho que eles se comprometeram para ganhar a Copa. Todos eles estavam lá, todos eles. Ninguém faltou treino, ninguém. Então, comprometimento. Fizeram, comprometimento básico eles tinham. É. O comprometimento hard, esse eu não via. Aquela coisa de pagar o preço. Cara, vamos. Então, assim, Sacrifício velho, você vai viver a sua vida, comer ouro e fazer o que você quiser na hora que você quiser. Você vai pintar o seu cabelo, você vai ter 2 barbeiros, 2 cabeleireiros dentro do negócio para fazer, para ensaiar a dancinha. Pô, na Copa do Mundo, cara. O auge de todo jogador, Pô, né, velho? o Brasil. E eu vejo muito isso. Mas o jogador tem que se sentir confortável. Mas o jogador. Então, cara, eu não sei se nós, culturalmente, se o nosso DNA tá preparado para a gente estar relaxado. Por isso que toda hora eu pego o Bernardinho Tanto que a gente como ganhou referência. essas Copas 94 2002, a gente não era favorito. Não era favorito. Por isso que os caras e tava sob fizeram... pressão. Exato. Pra dar uma resposta. Então, eu falar, pô, cara, mas o Brasil se juntou numa segunda-feira em Turim. Sábado foi folga. No menor período de preparação de uma Copa do Mundo da história. Com praticamente todos vindos das suas casas na Europa. Não é que o Brasil estava reunido há um mês e, pô, aquela saída para ver a família antes de ir embora. Não! Cada jogador estava vindo da sua casa. 2 horas de viagem, 3 horas de viagem. A grande maioria deles estavam vindo ali da Europa. Se juntaram numa segunda, folgaram no sábado. Mas fizeram o que antes? Nada, né? Fizeram lá o trabalho de, sei lá, recuperação física, testes médicos e tal, ok. Mas aí, isso faltavam poucos dias para a estreia. Folga no sábado. Mas é que os jogadores precisam por causa da família, por causa... Então, cara, não sei, velho. Eu fico muito nesse dilema. Mas, de novo, tá? Eu não sou o dono da verdade, é só a minha opinião. Lógico. É só o que eu acho, cara. Não tem problema nenhum se você acha diferente. Nenhum. Problema nenhum. Eu só acho que nós estamos mais... A nossa facilidade de escapar à concentração, ele é maior. Por que a gente tem tantos atletas? Eu fico viajando isso aí. Que estão tão bem preparados e chega na hora H e falha, cara. A gente teve na ginástica, a gente teve... Pô, o branco que dá no Brasil pra sair com a bola... Pô, aquilo não é falha de concentração, não é falta de concentração, não é... Pô, mas o Fred não tinha nada que ter dado a bola. Concordo. Pô, mas aí juntou, o Casemiro não tinha nada que não ter feito a falta. Concordo com uma série de coisas. Mas será que no final das contas não é uma falta de gana ali? Falar, galera, são 3 minutos, 4 minutos de estar todo mundo num nível de concentração e de exercício mental pra não deixar isso escapar? E eu acho que tem tanta coisinha, que eu citei algumas delas lá, que deixam escapar e que fazem com que a concentração... faz com que eles se sintam muito confortáveis demais. O nosso nível de concentração, eu definitivamente acho que ele... A chance dele sair do prumo
é maior do que a dos outros. Por isso que a gente tem que estar sempre ligado.